mostrar as coisas boas que o governo tem feito. O governo tem excelentes ministros, nós temos várias áreas funcionando e isso precisa ser mostrado para a população. Muitos conflitos, acontecem e faz com que a pauta central que deveria ser mostrada para o nosso eleitor, para a população em geral, muitas vezes fica na esfera lateral. Quando tem uma boa entrega do governo, também a imprensa tem que fazer esse trabalho de fazer chegar na população. Foi renovado os R$600? Foi. Porque você vê que tem pessoas que pegam isso aí e colocam como se fosse uma entrega do governo estadual ou do governo municipal. Não, de jeito nenhum. Vou em todos. Eu vou em toda a imprensa. Eu vou na grande imprensa, nos veículos de TV, os jornais, a mídia de internet. Eu vou conversar com todo mundo. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com um deputado que já é celebridade dentro do Congresso Nacional, mas atualmente ele não está exercendo o cargo. É o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Como é que tá, ministro? Tudo bem? Fala, Eduardo. Tudo bem e você? É até engraçado te entrevistar aqui, né? Fica estranho. Vamos quebrar essa formalidade? Vamos. Ministro, fala, Duda. Fala um pouquinho aí para o pessoal que acompanha a gente na internet. Qual é a missão do Ministério das Comunicações? Qual é o trabalho desenvolvido aqui enquanto ministro? Então, Eduardo, aqui tem o Ministério das Comunicações, ele ficou uma vertical inteira da comunicação, A Secretaria de Comunicação do governo veio para cá, que antes ela estava na Segov, que ficava junto com política, e você pode imaginar que a política consome 24 horas do tempo. Então, assim, a comunicação ficava um pouco ensanduichada junto com a política. Então ela vem para cá, fica mais livre, até para ter mais tempo de preparar, de pensar. E aí aqui embaixo também do Ministério, tem a Telebrás, que está aqui também, tem os Correios, que também faz parte do Ministério, e a EBC, que é a TV Brasil, além da Anatel, que é a agência reguladora. Então, assim, nós temos uma missão de mostrar também, dialogar com os outros poderes, conseguir fazer com que o governo Bolsonaro tenha sucesso, ajudar na aprovação dos projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós precisamos comunicar, por isso que eu acho que esse papel é fundamental aqui no Ministério, mostrar as coisas boas que o governo tem feito. O governo tem excelentes ministros, nós temos várias áreas funcionando e isso precisa ser mostrado para a população. Eu acho que esse é o maior desafio, porque nós temos diversas ações positivas e muitas vezes não chega na ponta, não chega no final. Não chega no eleitor do Bolsonaro, não chega nas pessoas que estão assistindo TV. Muitas vezes, muitos conflitos acontecem e faz com que a pauta central que deveria ser mostrada para o nosso eleitor, para a população em geral, muitas vezes fica na esfera lateral. Então, meu desafio aqui é fazer com que nós possamos aí centralizar as ações positivas do governo para que chegue aí tanto nos veículos de internet, de TV aberta, de rádio, assim, que a gente consiga levar as boas mensagens do governo para o povo brasileiro. Inclusive, eu que sou muito antenado nas redes sociais, claro, eu consigo perceber uma crítica muito forte dos internautas com relação ao governo nessa parte de comunicação. As pessoas sempre falavam: Eduardo, você se comunica muito bem na internet a gente consegue colocar adiante as pautas do governo, mostrar o que tem feito, mas o Brasil não é só a internet. Então falta toda uma esfera aqui de comunicação para que o governo melhore esse tipo de contato com os brasileiros. Então eu acredito que veio em muito boa hora o Ministério e uma novidade, não novidade, mas um fator a ser destacado
é que não houve um aumento das despesas do governo para criar o ministério, né? Não. Como é que foi isso? Então, eu sou parlamentar, então eu trouxe o meu salário de deputado e os outros cargos, Eduardo, todos foram tirados de outros ministérios, né? Então, assim, está tendo aquele canibalismo ali, 10 cargos de um ministério, 10 de outro, 5 de outro. A SECOM também, ela vem, né, com a sua estrutura, a Secretaria de Telecomunicações, que era do MCTIC, ela vem também para cá, junto com a CERAD de radiodifusão. Então, assim, esse ministério apenas houve um deslocamento de funções de outros ministérios para cá. Então, não foi feito nenhum acréscimo de cargo. Isso aí foi um fator bem importante. Você falou num ponto interessante, Fábio. Me permita chamar assim, Fábio, ministro? lá, Eduardo. A questão da rádio. Tem algum programa para tentar explorar melhor esse meio de comunicação, que é o mais democrático? O caminhoneiro lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, está pilotando o caminhão, ele tem condição de estar ouvindo uma rádio. Enfim, tem algum plano ou algum conselho a ser dado para o presidente ou para pessoas do governo com relação à rádio? Uma cidadezinha numa serra ali com 4 casas, você vai lá, as pessoas estão ouvindo a rádio. Então, assim, é um desafio nosso colocar o presidente nas rádios, né? Nós precisamos fazer com que ele consiga atingir mais rádios. Hoje tem rádios que estão transmitindo a live dele ao vivo, né? Sim, a Jovem Pan, inclusive, eu vou Foco fazer do Brasil. Algumas rádios. Então a gente vai conversar com esses veículos, saber se eles têm interesse também de transmitir, porque é muito importante hoje você ter o acesso direto do presidente, né? O presidente é muito acessível, ele gosta de estar toda semana conversando, dialogando com as pessoas. E assim, a live dele, ele traz normalmente algum ministro que fez alguma ação importante. Então, independente de você gostar ou não do presidente, se a rádio ela é mais favorável ou não ao governo, eu acho que é utilidade pública, né? Você mostrar o presidente da República falando e deixe que as próprias pessoas consigam formar a sua opinião. Então, assim, eu vou fazer essas visitas em todas as rádios e saber quem quer fazer essa parceria. A parceria de poder mostrar aos brasileiros o que está acontecendo em Brasília. Tanto podem colocar as notícias ruins, as negativas, mas também que coloque também as positivas, né? Que deixa o povo avaliar o governo de uma forma isenta. E agora vai falar aqui o deputado Eduardo Bolsonaro. Vou abrir um parênteses da importância disso que o ministro Fábio acabou de falar. Vocês viram recentemente nas redes sociais do PT, tá? Com selinho verificado, o Twitter do PT, dizendo, né, querendo arrastar a brasa para o seu lado na inauguração da transposição do Rio São Francisco, o eixo norte que chegou até o Ceará, um sucesso do governo Jair Bolsonaro, uma obra que custou 7 bilhões a mais do que o orçamento original, feito por Lula e Dilma, e com mais de 7 anos de atraso na entrega. Então, se a gente não tiver um meio de comunicação, por exemplo, a rádio, que chegue no nosso humilde trabalhador nordestino, talvez essas pessoas sejam emboscadas pelo PT para que o PT mantenha ali o seu curral eleitoral. A gente quer dar liberdade para vocês, que a informação verdadeira chegue a todo o povo brasileiro e vocês, na época da eleição, decidam aquele que vocês acham que é o melhor para governar o Brasil. Mas saindo um pouquinho agora, ministro, vai lá, da rádio e voltando para a internet. Quando saiu o seu nome, teve uma crítica muito forte dos internautas dizendo que você votou em candidatos da esquerda no passado. Como é que foi essa transição, se é que houve uma transição para o conservadorismo, né? Explica um pouquinho melhor essa história, até a sua trajetória para fazer parte de um governo conservador como o de Jair Bolsonaro. Boa, muito boa essa pergunta. Então, primeiro que ninguém votou no Bolsonaro para presidente em 2002, 2006, 2010, 2014, né? Ele só foi candidato em 2018. E a maioria dos eleitores do Bolsonaro, eles vieram de pessoas que votavam no PT, que votavam no PSDB, né? Então, assim, muitos deles, porque nós vivíamos numa polarização. E essas pessoas, eles se alternavam no poder, né? Tanto nos estados como no poder central. E eu votei mesmo, eu votei no PT em 2002, no Lula, votei em 2006, 2010 votei na Dilma, 2014 votei no Aécio, eu tinha uma relação do Congresso aqui com ele. 2016 votei no impeachment da Dilma. Quando o presidente que assumiu, Michel Temer,
naquele momento ali, naquela transição. Votei PEC do teto, Também. votei reforma trabalhista, também. Votei terceirização. Eu também. Quase custou meu mandato, porque quem votou trabalhista no Nordeste, né, por causa da esquerda, daquela briga política ali, dizendo que quem votou a trabalhista votou contra os trabalhadores, quase eu perdi o mandato. Rogério Marinho, que é deputado federal, foi o relator naquela época, perdeu. Então votei o impeachment da Dilma e votei no presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Então, assim, eu fui o primeiro, Eduardo, do meu estado, logo em março, a declarar o voto a favor da Previdência. Fui o primeiro no PSD e o primeiro do meu estado. E todo mundo na época, você está louco, vai custar seu mandato. Eu não estou preocupado com o meu mandato. Eu tenho uma agenda que é a minha agenda liberal, né? Também conservadora, liberal. Eu tenho essa agenda porque eu fui construindo ao longo de um tempo, entendeu? Então, assim, eu vejo isso com muita tranquilidade, até porque em 2002 eu tinha 20 e poucos anos e ali foi um novo momento, né? E a gente vai amadurecendo e vai vendo, né, ao longo do tempo, quantas vezes você pensava em relação a um assunto aqui em Brasília, em relação a um projeto, depois você vai mudando, vai sendo convencido. Certamente, eu também já votei em muita gente que hoje em dia eu jamais votaria. Então, eu acho que eu encaro isso de forma muito natural, eu entendo as críticas, mas se a pessoa for olhar para ela mesma, ela vai ver que ou ela não escapou de ter votado ou no Serra, ou no Lula, ou na Dilma, ou no Aécio, ou no Alckmin nos últimos 15 anos. Então, todo mundo passou por eles porque eles estavam no segundo turno nas últimas eleições presidenciais, ou votaram nulo e branco, né? Então, assim, eu tenho certeza aí que hoje estamos totalmente alinhados. Eu acredito no governo Bolsonaro. Ele foi eleito com 57 milhões de votos, as pessoas foram para as ruas e votaram na agenda que ele apresentou. E você respeitar a democracia é você respeitar o direito que as pessoas que vão às urnas escolhem aquelas pautas. Então muita gente continua batendo na pauta do presidente Bolsonaro, só que foi a pauta que venceu a eleição. Lá no estado, por exemplo, venceu o PT. Então a pauta que a governadora do estado defendeu, mesmo eu sendo contra, mesmo eu não concordando com elas, é um direito dela implementar nos 4 anos, como também é um direito do presidente Bolsonaro implementar as dele. Então, assim, essa discussão tem que ocorrer de uma maneira mais pacífica. Então, para isso também, obviamente, precisamos de ter maioria no Congresso para aprovar as medidas. O presidente precisa ter maioria para aprovar as pautas que ele defendeu durante a campanha. E eu acho que é um trabalho nosso de comunicar isso, de conversar também com os eleitores do presidente Bolsonaro, da necessidade que ele tem de implementar. Ele não pode fazer tudo via decreto. Então ele precisa do Congresso. Então eu acho que nós estamos agora num caminho certo, entendeu? Ele não está recuando, obviamente, em nada do que ele acredita, muito pelo contrário, mas ele sabe que precisa para que ele consiga atingir o objetivo dele, que é o quê? É entregar o que ele prometeu durante a eleição. E o nosso trabalho é esse. Exatamente. Eu dou aqui um testemunho. Durante a eleição de 2018, várias pessoas que vinham falar: Eduardo, vou votar no seu pai. Mas no passado votaram no PT. Né? O que demonstra que, por vezes, né, a maioria dos casos, esmagadora maioria, a pessoa ela tem boa intenção. Mas, né, quando foi dado o poder ao PT, ele perdeu uma oportunidade de ter feito do Brasil uma grande nação. Preferiu se locupletar, vários escândalos de corrupção, a gente tem aí Petrolão, Mensolão, enfim. E hoje a gente tenta fazer de uma maneira diferente. Inclusive, uma das pautas mais queridas, mais pedidas nas ruas, que é a questão da economia, a gente tem agora um governo que tem Paulo Guedes. Paulo Guedes que, com a sua visão liberal, nunca teve espaço em governos anteriores. E agora a gente pode botar adiante várias reformas que a gente está vendo que tem impulsionado o Brasil. Vale lembrar que em 2019 o Brasil foi o 4º destino mundial quando se fala em investimentos estrangeiros. Então veja que rota boa que o Brasil estava e está, né, seguindo. Deus quiser, a gente vai colocar adiante algumas outras reformas, como por exemplo a tributária. Deus quiser, o Congresso vai aprovar esse outro grande tema, né, ministro? Ministro, só voltando aqui, Sim. Você falou do Paulo Guedes. Uma coisa muito importante destacar, essa semana teve uma inauguração, né, no Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes falou cerca de 30 minutos. Né, e ele mostrou que o Brasil é o 2º país que mais está investindo na pandemia, só perdendo para os Estados Unidos.
Então, assim, ajuda para governos, para estaduais, para governos municipais, ajuda para o SUS. O governo tem ajudado as empresas a não demitirem os funcionários, manutenção dos empregos. E isso não está chegando muito na ponta, entendeu? A gente precisa divulgar isso. Então, por isso que nós temos um desafio muito grande, porque é óbvio que tem que divulgar quando tem um fato errado, mas quando tem uma boa entrega do governo, também a imprensa tem que fazer esse trabalho de fazer chegar na população. Ah, foi renovado os R$600? Foi. Vai ser feito de que forma? Como é que as pessoas poderão receber isso, né? Porque você vê que tem pessoas que pegam isso aí e colocam como se fosse uma entrega do governo estadual ou do governo municipal. No meu estado mesmo já ocorreu isso, né? Muda a logomarca e coloca a logomarca do governo como se fosse uma entrega. Então, assim, 13º do Bolsa Família. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse fair play, né? Um jogo limpo aí em relação a isso. E eu acho que isso é um desafio que eu estou percebendo que as pessoas estão dispostas a E pegando um gancho nessa sua fala, também recentemente você deu uma tuitada falando que pretendia dialogar com Estadão, Folha, Globo. Como é que vai ser esse diálogo? Vai ser só com a grande imprensa? O que você pretende em abrir essas conversações? Não, de jeito nenhum. Vou em todos. Eu vou em toda a imprensa. Vou na grande imprensa, nos veículos de TV, vou falar com os jornais, vou falar com a mídia de internet, eu vou conversar com todo mundo, até porque você dialogar significa eu vou conversar para saber o que é que eles estão pensando, entendeu, Eduardo? Eu tenho conversado com os donos, com os CEOs falando, nós temos pautas convergentes também. E assim, não dá... Vide a Previdência. A Previdência houve uma convergência natural. E nós temos aí, pós-pandemia, nós teremos uma retomada da economia, que todo mundo precisa se unir nisso. Então, assim, eu estou conversando com todos. Óbvio que eu sei que tem veículos que jamais irão apoiar o governo, mas que podem também colocar notícias positivas do governo, né? Então, eu estou conversando com eles, porque você tem que ver o seguinte, uma coisa, se você anda na praia, aí você vê lá 10 pessoas jogando bola, você para um pouquinho ali e assiste. Né? Aí tem 4 jogando vôlei, você passa um pouquinho ali e assiste, mas continua andando. Mas se você vê uma briga de 2 pessoas ali, ou 3, ou 4, ou 10, você para e junta muita gente para assistir. Então, assim, eu acho que você lutar pelo que você quer, a briga talvez não seja boa para o presidente por um motivo, porque ela inibe com que as pessoas possam ver tudo de bom que está acontecendo com o governo. Então, eu acho importante a gente também conseguir mostrar as coisas boas. Então, muitas vezes ele vai inaugurar uma obra, como foi no Ceará, altamente importante, né? Levando água para o Nordeste, água para o Ceará, água para o povo nordestino que não sabia nem o que era aquilo. Mas se ele, por um acaso, parasse na frente do palácio e falasse uma palavra, porque nós temos várias brigas de 2 palavras, é inacreditável, às vezes passa o dia inteiro por causa de 2 palavras. Então ela inibe, a gente acaba que não consegue mostrar o fato principal do dia, que foi aquela inauguração. Então, isso é até a estratégia dos opositores, né? Sempre colocar o presidente na defensiva, se explicando e ignorando os fatos positivos. Mas às vezes o eleitor dele não aceita, acha que ele está recuando de alguma forma. Não, o presidente precisa de paz para governar. Ele ter paz também. Até para tocar o Brasil com tranquilidade. Então, assim, eu acho que a nossa equipe, o grupo que apoia ele, nós temos lealdade a ele, nós precisamos também deixar ele tranquilo. Entendeu? É importante isso. Óbvio que tem momentos que qualquer um explode, que ninguém tem sangue de barata, mas assim, eu acho que a gente tem condições de mostrar ao Brasil esse grande governo que está sendo feito. Bacana. E ministro, vamos dar um sorriso aí. Vai. Tem condição de imitar o Silvio Santos? Porque você é aí de uma família de celebridades, é casado com a Patrícia Bravanel, apresentadora de TV. Um beijo aí pra ela. Faz aquela média aí. E eu já vi imitação sua do Silvio né? Santos. Você. Agora eu tô com tá 3 vendo? já. Trilhando o seu caminho aí, fazer uma família grande, bonita. Mas como é que foi essa integração aí no mundo das celebridades? É difícil lidar com o Silvio? É um mundo diferente? Como é que é isso aí? Conta um pouquinho da sua intimidade ele é pra muito gente. legal. O Silvio é igual na TV, cara. Brincalhão, fica com a gente, com os netos, ele é um
excelente avô, né? Brinca com todo mundo, ele gosta de dar chocolate, né? Essa é a briga que a gente tem. Ah, é? Chega lá, ele dá antes do jantar, o jantar vai ser 7 horas, quando 6h50 ele dá chocolate para as crianças. Chocolate para as crianças? Mas você é o 02, 03 ou 04? Bacana. Então, eu imito ele, eu gosto de fazer eu gosto de imitar, né? E ele não fica bravo contigo, não? Não, ele mais ou menos. Uma vez ele ligou para mim, eu atendi imitando ele disse, você imitou tão bem que eu achei teve um momento que eu achei que fosse eu. Então é isso. Parabéns aí pelo programa, um prazer participar. Show de bola. Valeu. Fábio, brigadão. Abração. E agora deixa eu dar aqui a minha palavra também, a minha percepção de quem está próximo do presidente, como é que foi a sua vinda para cá. Gente, a melhora é significativa, não se engane. Foi um grande ganho do governo Bolsonaro, a recriação do Ministério da Comunicação, como dito aqui, sem gerar despesa e colocando assim, abrindo um novo horizonte para nós. Eu peço para você, para que dê um voto de confiança. Muita gente falando, o ministro do Centrão. Tem nada disso. Ele não veio para cá por pressão de líder partidário. Ele não veio para cá sabia. por não outro motivo, senão o seu mérito próprio, os seus bons conselhos e ser essa pessoa bem articulada que ele é. Então eu faço votos de que tenha um bom trabalho aqui, ministro, e pode contar com o meu apoio, tanto na internet quanto dentro do Congresso. Beleza? Também. Valeu. Valeu, um abraço. Um abração. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube e ficar ligado nos próximos programas, porque o Brasil tem muito que precisa saber. Um abraço, fique com Deus.